tem sentido. Wesley, você tá caladinho, vai. Pastor, Diga. tô muito ansioso por essa pergunta. Quando eu era criança, eu acreditava que, porventura, eu podia ficar se a igreja fosse arrebatada. Então, pra quem tá nos ouvindo, vai acontecer mais ou menos assim. Tô trabalhando e, de repente, meu colega do lado Vai desaparecer. Se eu sou cristão e fiquei, e agora? Vai acontecer isso. Por quê? Eu, durante muito tempo, Thiago, eu acreditava que bastava ser crente que você ia subir. Que é uma vez salvo, sempre salvo. Não é nem a questão da salvação. É subir no arrebatamento. Porque quem fica, se é salvo, vai ter oportunidade, não vai perder a oportunidade. A diferença é que o preço vai ser alto. E o que vai acontecer até a segunda vinda? Rapidinho, quando a Bíblia diz que alguns vão entrar, mas como se fosse pelo fogo, tem um versículo que diz isso. Isso fala da salvação. Isso é quando você comparecer perante o tribunal de Cristo. Tá o tribunal de Cristo é todo mundo salvo. Quando Paulo fala, todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de... Eu não vou esquecer a tua pergunta não, tá? Vou responder aquela ali, depois vem para essa. Todos nós teremos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba no seu próprio corpo segundo aquilo que fez, suas obras. E aí, Paulo fala que a obra de cada um será revelada e o fogo aprovará. E ele diz, se a obra que alguém edificou é como ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Quando o fogo passa no ouro, o que faz? Purifica. Refina. Na prata, nas pedras preciosas. E no feno, na madeira e na palha. Queima. Não sobra nada. Só que ali está todo mundo salvo. Para esses que não sobrou nada de galardão, mas creram direito que Jesus é o Senhor e Salvador, esses passaram da morte para a vida, mas como pelo fogo. Então, ali não está falando de salvação ou perdição, ali está falando de galardões. Tá? Agora, então, realmente, a questão que vai ter uma hierarquia no céu é real. Eu não creio assim, embora muita gente pense assim. Hierarquia no sentido de um vão ter mais do que o outro? Mas eu não acho que será visível. A Bíblia diz, a vida eterna é essa, que te conheçam como único Deus. Eu acho que a porção do conhecimento que você tem da comunhão com Deus. Então, ninguém vai saber o de ninguém, mas tem uns que vão estar muito além, né? Eu brinco, tem umas ovelhas lá, tem uma ovelhinha Dona Pina, eu falo, lá no céu só vou ver Dona Pina de binóculo, né? Porque é muito santinho. Eu falo, meu Deus do céu, eu ainda tenho que melhorar demais. Mas eu creio que é uma porção da glória de Deus, do conhecimento de Deus. Quanto ao arrebatamento, eu acho que algumas pessoas salvas vão ficar. Porque elas já creram em Jesus, mas elas estão vivendo em pecado. E tem um texto em Malaquias, no capítulo 3, no capítulo 4, ele vai falar sobre o dia do Senhor. E no Velho Testamento, toda vez que aparece o dia do Senhor, o dia do juízo, do acerto de contas, é a grande tribulação. Capítulo 3 fala, naquele dia, Deus tem um memorial, na verdade no hebraico é Sefer Zicharon, que significa um livro de memórias, para todos que se lembram do Senhor e fazem menção do seu nome, para tratá-los como um pai trata o seu filho, para livrá-los do dia do juízo. Então, e quando você vai para o Novo Testamento, Apocalipse 3:10 diz assim, porque guardaste a palavra da tua perseverança, eu te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Então essa é uma palavra direta, porque você guardou a minha palavra, eu vou te guardar da hora. E lá na língua original, o grego, a língua grega é uma língua declinável. Não sei se você tem consciência do que é isso, mas, por exemplo, assim como o alemão, o latim, você muda o finzinho da palavra, o sufixo, você muda o sentido. Por exemplo, logos, palavra, logo, da palavra, logo, na palavra, logue, ó palavra, logon, a palavra. Isso é declinação. Então, no Novo Testamento, a maior parte das vezes ele não usa preposição. Mas ali ele usa. E ele usa uma preposição que é ex, que significa de dentro para fora.
Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora, de dentro para fora. E ele não está falando de qualquer tribulação, porque tem gente que fala, mas os apóstolos tiveram tribulação. Jesus disse, no mundo tereis aflições, todo mundo tem. Mas essa especificamente, ele está dizendo, eu te guardarei da hora. Essa preposição é a preposição que originou ex. Exit. O que significa? Saída. Êxodo, essa é uma palavra que vem do grego. Rodós é caminho, ex para fora, caminho para fora. Ali Jesus está falando, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora. Então, desculpe, qual que é o seu nome? Wesley. Como é que a gente garante que a gente vai estar lá? Confessando os nossos pecados. Eu falo para Deus todo dia, Senhor, não me deixa aqui. Se tiver alguma coisa que seja um impeditivo, me revela. Porque eu quero me arrepender. E eu quero estar no dia que for tocar a trombeta, eu quero estar lá. Eu falo disso, Senhor, eu amo a tua vida. Então não me deixa aqui. Isso não significa que eu vou ter que ser perfeito, porque ninguém é. Mas é o coração, entendeu? Eu creio que existem pessoas que estão vivendo uma vida, já foram salvos, não perderam a salvação, mas estão vivendo uma vida que não estão nem aí com a Deus. Essa pessoa, eu não vou dizer que ele não vai subir, mas eu diria, meu querido, toma cuidado. Tem uma chance de você não subir. E também eu acho que, como a Bíblia diz, né, de alguma forma nós prestaremos contas. E para quem é empresário, é mais fácil você entender algumas coisas. O que é prestar conta? É que tudo que eu estou fazendo agora pode parecer legal, mas um dia eu vou ter que sentar na frente do meu sócio, do meu contador, ou de uma auditoria e vou ter que prestar contas. Me deu prazer pegar o cartão da empresa agora e comer onde eu queria comer. Só que um dia eu vou ter que prestar conta. Ou seja, quer dizer que um dia a conta chega. Então, se você crescer espiritualmente falando, com a visão de que Deus perdoa, você vai ser salvo porque aceitou Jesus, foi batizado sim, mas que um dia a conta chega de alguma forma. Todo mundo vai dar conta. Né? É a mesma coisa do pecado, tipo assim, Deus perdoa o pecado sim, mas a consequência você vai pagar. Por exemplo, se o pecado é o adultério, Deus vai te perdoar e isso não vai te levar para o inferno se você se arrependeu e confessou. Mas pode ser que tua esposa te deixe, pode ser que teus filhos percam respeito por você. Ou se você, por exemplo, eventualmente você matar alguém. Deus perdoa? Perdoa, mas você vai pra cadeia. Ah, sim, vai pagar. E aí já é um crime, aí vai ter que pagar mesmo. Sem contar o fato de que você sai do propósito. A palavra pecado, o que é pecado? No Novo Testamento, pecado é transgressão da lei, como o Tiago diz. No Velho Testamento, a palavra ratá significa literalmente errar um alvo, você atirar uma flecha e atingir não o alvo certo. Então, o pecado, ele na verdade é tirar o indivíduo do propósito de Deus. Agora, eu tenho a sensação, tá? Eu não vejo isso na Bíblia. Não é uma afirmação teológica. Mas eu creio que todas as pessoas sinceras perante Deus, no dia do arrebatamento ou algum tempinho antes, o Espírito Santo vai convencer para que as pessoas possam se arrepender. Para que quando chega a hora da trombeta tocar, todo mundo subir, entendeu? Os sinceros, os verdadeiros. Nesse caso aí, eu flerto com o calvinismo em algumas coisas, né? Não, tem muita coisa que eu concordo tem com muita os coisa que faz sentido, tipo assim, até o meu arrependimento vai vir de um toque de Deus, né? Que eu decidi me arrepender. É óbvio ele que é o Espírito Santo mesmo. O Espírito Santo, porque muita coisa assim que aconteceu na minha vida, desde a escolha da minha esposa até decisões que eu tomei que eu faria o contrário, mas veio um negócio na hora, assim. E acabou acontecendo assim. Aí depois de 20 anos, caramba, foi Deus aquilo ali. Então, tem esse flerte com o calvinismo no sentido que está tudo determinado, ao mesmo tempo eu acredito no poder das decisões, né? Eu costumo brincar falando que eu sou arminista. Sou arminista. Mas olha, a Bíblia, ela não tem uma verdade maniqueísta, ou isso ou aquilo. Eu acredito na eleição, eu acredito na predestinação, está na Bíblia. Agora, a Bíblia diz em 1 Pedro 1:2, eleitos segundo a presciência. Deus conheceu alguma coisa e por isso ele elegeu. Aí eles dizem, não, ele escolheu porque ele quis. Tudo bem, ele é soberano, ele pode fazer isso.
O único problema que eu tenho com isso é dizer, bom, eu te criei, Tiago, eu te amo, tá? Mas eu te criei para o inferno. Não faz sentido, né? Porque na linha teológica do calvinismo, tem gente que nasceu predestinado para o inferno e acabou. Não importa o que eu faça. Não importa o que faça, mas aí você vai dizer que Deus amou esse cara? Bom, eles nem acreditam que Deus amou, porque eles não acreditam nem que Jesus morreu por todos. Um dos pilares do calvinismo é a expiação limitada. Morreu só pelos salvos. Não é assim. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é amor. Como é que você pode criar alguém para eternidade ficar no inferno? Eu não consigo crer assim, entendeu? E nem consigo ver na Bíblia. Você tem que rasgar a Bíblia para falar desse tema. Agora, eu creio na eleição, eu creio está na Bíblia. Então, se está na Bíblia, eu creio. O que eu penso é o seguinte: existe a possibilidade de você, o Espírito Santo tá falando com você e ainda assim você falar, não, eu vou viver essa vida de pecado, e aí você corre o risco, porque quando vier o arrebatamento, e não é só arrebatamento, é a morte. O indivíduo que é salvo, ele morreu em pecado, ele está salvo? Tá. A Bíblia diz. Só que quando as obras dele forem provadas pelo fogo, não vai sobrar nada de galardão, mas o tal será salvo como no dia do juízo. Tem outro texto, quando, por exemplo, pegaram aquele camarada que estava tendo sexo com a madrasta. Lembra disso em Corinto? Paulo fala que repreenderam, falaram com ele não quis se arrepender. Aí Paulo fala, entregue o corpo para Satanás para que a alma seja salva no dia do juízo. E quando ele fala a alma ser salva, estava se referindo ao espírito e não à consciência? Não, ali psique é a alma mesmo. Tá. A alma mesmo. O cara vai ser salvo. Um todo, mas o corpo dele vai ser disciplinado através da instrumentalidade do diabo, né? Então, o que eu penso, sabe, que Deus muitas vezes ele pode até tocar na vida da pessoa, na saúde, tirar a vida da pessoa, para que ela não permaneça no pecado. Se ela se mantiver naquele pecado resistindo, ela pode ser disciplinada nesse nível. Agora, Wesley, se você não quer ter dúvida, confesse os seus pecados, busca a Deus e viva para ele. Olha, eu queria até dizer uma coisa para você. Tem gente que me acusa de estar pregando escapismo, pregando o alarmismo. Não, eu tenho uma pregação super positiva. Eu sempre digo que enquanto a igreja estiver aqui, nós temos que avançar, que conquistar. Ainda existem milhões de almas para serem salvas. Você tem que fazer tudo, você tem que trabalhar. Tem gente que fala, pastor, então eu vou parar de estudar. Não, estuda muito. Estude, se prepare, trabalhe, conquiste, prospere, porque a gente não sabe se vai ser na minha geração. Deus, ele permite que fique essa sensação de que é agora, mas ele nunca disse o dia nem a hora. Porque você já imaginou se Paulo soubesse que ia ser 2000 anos depois? Ele nem escrever sobre o tema, entendeu? Para que ele vai escrever? Em cada geração tem aquela sensação da iminência. É agora. Mas nós temos que viver a vida fazendo aquilo que Deus fez, e a hora é dele, o tempo é dele. E quando chegar, nós estaremos dentro. Pastor, sobre isso, ninguém sabe o dia nem a hora, nem os anjos, né? Como que vai ser? Ele vai chegar lá, vamos, tá na hora, vamos descer. O texto da Bíblia diz claramente que quem dá... Eu vou ler para vocês aqui para não ter dúvida, né? Porquanto o Senhor mesmo, está falando de Jesus, dada a sua palavra de ordem, é Jesus que vai dizer, chegou a hora. Ouvida a voz do arcanjo, o arcanjo vai dar o comando, né? E ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas se está tão claro assim o arrebatamento, por que as pessoas duvidam? Porque tem linhas teológicas que batem nisso. As pessoas falam que a vinda de Jesus, a palavra parousia, é a mesma utilizada lá em Mateus 24. Então elas não separam, elas falam que é um evento só. Só que aqui, é claro, você sobe para encontrar o Senhor nos ares. E segundo João capítulo 14, para morar nas mansões que o Senhor está preparando lá.
Entendeu? Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu virei para vos buscar e levar para que onde eu estiver, vós estejais também. Lá em Apocalipse 19, quando fala da batalha do Armagedon, você vê claramente Jesus descendo num cavalo junto com suas miríades de anjos e santos para descer sobre o Monte das Oliveiras. E quando ele pisar, ele vai ser fendido, não é? As águas vão sair dali pelo Vale de Cedron, vão cair no Mar Morto, e o Mar Morto vai se tornar com água potável. Ou seja, são dois eventos diferentes. Numa Jesus sobe, no outro ele desce. E as pessoas não querem descer nesse nível de detalhamento. Elas preferem... Agora, onde que está a base de tudo isso? Não, Deus não tem mais nenhuma relação com Israel. Se Israel fosse salvo, aceitando Jesus. Fora disso, o tratamento com ele já acabou. E eu não creio assim.